Declaração de líder, bancada do Progressistas. Na tribuna, vereador Adriano Bressan. Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Sabe que o vereador tem que atender dentro do nosso gabinete, aqui fora e assim por diante, e a gente volta para a sessão. E quando a gente escuta inverdades aqui nessa tribuna e tento subir aqui para fazer a defesa dos indefensáveis, esse tipo de arrogância da extrema esquerda, que vem aqui falar que o cara que explodiu lá ontem em Brasília, por exemplo, está ligado ao bolsonarismo. O cara, inclusive, era e foi declarado que ele não era nem Lula nem Bolsonaro. Ele concorreu pelo PL em 2020. O Bolsonaro entrou no PL em 2021. Vocês não estudam? Então, assim, ó, antes de falar besteira, fale a realidade. Quiseram atribuir a questão do golpe de 8 de janeiro à extrema-direita. Olha as investigações, as câmaras, vereador Bortola. Estava lá quem passando o pano lá, abrindo porta. Quem que era? Pois é. Pessoas ligadas ao PT. E sempre atribuindo. Aí o caso Marielle. Falaram tanto. Por que agora não falaram, atribui essa morte ao Bolsonaro? Eles atribuíam. Foi feitas as investigações. O Bolsonaro nunca teve, nem a família dele, ninguém teve nada a ver. Mas é sempre assim, quando há um fato, né, que ocorre, em qualquer lugar, a esquerda ela gosta de atribuir sempre à extrema direita. E para mim, extrema esquerda é o que o MST faz. Invasão de terra, morte de animais. E aí isso fica passado o pano pela esquerda. Aí é inacreditável chegar aqui e falar que o cara era bolsonarista. Aí quem também, vereador Bortola, bancou os advogados e a viagem e a hospedagem de quem deu a facada no Bolsonaro. Tem que investigar. Mas nunca subiram alguém aqui nessa tribuna dizendo que esse rapaz, ou esse cara, ou esse bandido, esse marginal, que bandido bom é bandido preso sim, tá? Que a direita fala isso, veio dizer que estava ligado à extrema esquerda quem deu a facada no Bolsonaro. Como vocês são oportunistas. Meu Deus. Cada coisa que acontece é ligada ao bolsonarismo. Mas vamos investigar? A linha de investigação, o vereador Velocino está ali à disposição de como esse rapaz chegou ontem lá, o que ele fez, o que ele proporcionou. Mas aqui na Câmara de Caxias, vereador Bortola, as coisas chegam antecipadamente. Eles já sabem quem foi, eles já sabem o cara que era ligado ao Bolsonaro, eles já sabem tudo. É inacreditável eles terem esse poder. Que poderosos que são. Eles já sabem tudo. Tu é muito poderosa. Chegou a falar que o rapaz foi candidato no ano de 2020, aonde o Bolsonaro nem era do PL. Nem era do PL. E olha que eu nem sou também do PL, sou do PP, Partido Progressista. Não sou e não defendo aqui nenhum tipo de partido. Defendo o meu partido. Então é inacreditável falarem... Só um instante, só, por favor. Eu invoco o artigo 136 para que seja retirado dos anais a parte onde eu digo que ele foi candidato bolsonarista. Em nenhum momento falei isso. Eu disse que ele é bolsonarista. Falo, reafirmo. Mas eu não disse que ele foi candidato bolsonarista. Obrigada. Vereador Adriano Bressan, retira. Não retiro, não falei quem falou. Não retiro, eu posso falar o que eu quiser. Então, todas as falas a gente segue sob responsabilidade de cada um dos parlamentares. Isso, muito obrigado. Fique registrado. Então, falaram aqui sim, não estou citando o nome, falaram aqui sim que o candidato era do Bolsonaro no tempo de 2020, quando ele concorreu. E ele não concorreu, ele concorreu pelo partido PL, e em 2020 o Bolsonaro não era do partido PL. Era de outro partido. Em 2021, o Bolsonaro se filiou ao PL. Então, que fique claro aqui, eu vou falar a verdade. Agora, a extrema esquerda, como eles adoram então ser chamados, porque eu não sou dos extremos, eu sou de direita.
Não sou de extrema esquerda, nem extrema direita e nem de centro. Eu sou de direita. E para mim os extremos não podem acontecer de forma alguma. Não pode haver extremismo. Nem da direita e nem da esquerda. Eu respeito a esquerda, o centro e a direita. Extremismo, para mim, nunca foi bem-vindo. Para mim, está fora. Mas se vocês adoram ser chamados de extrema esquerda, então os extrema esquerda sobem aqui para atribuir tudo ao Bolsonaro. Tudo. A um dos melhores presidentes que a gente já teve no país, que isso foi comprovado. Agora o dólar lá em cima, aumentando. O país, a economia indo de mal a pior, uma vergonha, e ainda a gente tem que escutar aqui que tudo que é de mal... Sim, obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de silêncio, porque ela me desconcentra. Obrigado, senhor presidente. Eu, quando estava ali, fiquei bem quietinho. Mas tudo certo. A extrema esquerda, ela age dessa forma. Ela tenta, de alguma forma, né, tirar a nossa concentração. De alguma forma, ela tenta outros caminhos. A extrema esquerda, ela consegue ser assim. Mas eu venho aqui para defender que tem que ter uma linha de investigação. Os culpados sempre têm que ser punidos. E, vereador Sandro Fantinel, eu quero falar de 8 de janeiro, que eles adoram falar. 8 de janeiro prejudicou muitas famílias, muitas pessoas que não tiveram nada a ver com aquilo que aconteceu. E quem deveria, quem quebrou, quem fez qualquer algazarra, qualquer baderna, qualquer invasão, eu sempre subi nessa tribuna e disse que tem que ser punido. Eu não defendo bandido, não defendo marginal. Esse é o meu modo de trabalhar. Não me interessa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Bandido bom é o bandido preso. Tá? Não me interessa de que forma e da onde ele é. Então, se for bandido, tem que pagar pelos seus atos. Não me interessa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Sua parte, vereador Sandro. Vereador Bressan, eu quero me somar aí a sua colocação e dizer o seguinte, duas coisas. Primeiro, dizer golpe. Golpe. Nunca aconteceu na história, não estou falando do Brasil, nunca aconteceu na história da humanidade, em nenhum país do mundo, aconteceu um golpe sem arma. Golpe é quando existem armas. Quando as pessoas se armam e vão contra o governo para derrubar na força. Isso é golpe. Agora, com bandeira, crucifixo e Bíblia, eu nunca tinha visto golpe. Tá? Isso eu quero deixar bem frisado, porque é uma realidade e quem conhece a história sabe que eu estou falando a verdade. Tá? Primeiro lugar. Segundo lugar, o que aconteceu ali em Brasília? A questão dessa bomba aí, dessa explosão ali. Aonde é que eu quero chegar? Quando foi depois dos militares, né? Dos militares para cá, quando que houve a primeira eleição de um civil, que foi Collor de Mello, né? Ou chamada a nova democracia, como eles dizem, né? Quando é que houve uma coisa parecida em Brasília? Nunca. Nunca. Desde que se foi empossado o primeiro presidente Collor de Mello da nova democracia, nunca houve uma explosão de bomba ou atentado ou algum tipo desse tipo ali em Brasília. Por quê? Porque nunca houve um desespero tão grande que nem agora. Para uma pessoa chegar a se tirar a vida, é porque o desespero é astronômico. É que chegou o desespero a um nível que não tem mais como controlar. Mas por quê? Eu não vou dizer por quê. O porquê todos devem saber. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Sandro. E a mensagem que eu quero passar é essa, que a gente nunca vai defender o errado. A gente está sempre aqui à disposição, subindo nessa tribuna para condenar quem fez ou quem faz algum crime. A justiça está ali à disposição. E como eu gosto sempre de deixar claro, eu voto no Bolsonaro, não tem nada a ver com a questão bolsonarista que tento criar. A gente vota porque existe talvez só 2 candidatos e tu tem que ter a escolha. Agora, muita inverdades, vamos dizer assim, são faladas nessa tribuna. Inclusive, uma que não está sendo sustentada, mas que foi falada um pouco antes dessa eleição municipal.
que se nós, da direita, tivéssemos perdido a eleição, nós iríamos atacar a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Eu não vi isso, vereador Sandro. Graças a Deus. Acho que temos condições aqui tranquilas de aceitar a derrota e de entender que Caxias é muito maior do que uma eleição. E quando se escolhe um candidato, a gente tem que respeitar. Como se escolheu o candidato nos Estados Unidos e estão tentando atribuir, porque foi falado logo aqui, um pouquinho antes de mim, a eleição do Trump nos Estados Unidos a esse tipo de atentado que foi ontem em Brasília. Então, é fácil vir aqui falar e talvez ninguém vir aqui falar a verdade. Eu gosto aqui de explicar e me posicionar de forma da verdade, da forma correta. Nós não vamos proteger bandido. Quem fez e faz alguma coisa fora das 4 linhas, como se diz, tem que ser punido. E nós nunca protegemos e nunca viemos aqui falar, né, sobre essa situação. No entanto, que tem muita gente que defende um ex-presidiário que hoje está na presidência da República, né? Que infelizmente todos os crimes que ele cometeu, ele não foi absolvido de nenhum. Foi dado, isso sim, um canetaço e hoje ele está lá sendo presidente da República. Mas a gente defende aqui que quem tem que ser penalizado é quem comete crime. Obrigado, senhora presidente.